Boa noite, irmãos. Que Deus possa continuar abençoando nossas vidas nessa noite. Nós estamos aqui ainda impactados por tudo aquilo que o Senhor realizou, tudo aquilo que o Senhor fez nesta manhã. Foi uma bênção, um culto dirigido pela nossa querida MCM, que foi muito edificante, né? Então nós estamos aqui agradecidos a Deus mais uma vez. Como os irmãos acabaram de cantar aqui, a equipe de louvor, né, dos adolescentes, o Senhor, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é fonte de água viva, porque nós acreditamos nisso, porque nós confiamos que Ele realmente é o alfa e o ômega, e é a fonte de água viva. Nós devemos sempre nos entregar a Ele, sempre descansar nele, sabendo que Ele tem o melhor para nós, sabendo que, como nós acabamos de cantar aqui, Ele tem o controle de tudo, Ele dirige tudo. Então, por mais que às vezes é difícil nós, diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante daquilo que parece ser intransponível, por mais que seja difícil nós realmente acreditarmos que o Senhor há de agir, nós devemos confiar em tudo aquilo que nós cantamos, em tudo aquilo que nós cremos, confiar que o Senhor realmente, Ele estará atuando nas nossas vidas, Ele estará agindo nas nossas vidas, Ele estará entrando com provisão. Então eu creio que esta noite é o convite, o Senhor está fazendo um convite a todos nós, a que nós confiemos realmente na sua providência, no seu poder, independentemente daquilo que nós possamos estar vivenciando. Por isso eu convido aos irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 12. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 14. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 12. Esse texto aqui, ele relata um episódio, né, ou na realidade 2 episódios, que comumente nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Ele relata o episódio da providência de Deus em meio às dificuldades, da providência de Deus quando nós estamos nos sentindo mais fracos e em menor número. E também ele relata a oração de um servo do Senhor. A Bíblia, ela é recheada de orações marcantes, né? Nós temos a oração de Ana, nós temos uma oração, a oração de Jabez, que já chegaram até mesmo a escrever um livro, né, só falando sobre essa oração. Então, a Bíblia é recheada de orações marcantes, orações que nos trazem inspiração, orações que nos fazem acreditar realmente de que Deus, como a irmã Fernanda falou aqui, Deus é aquele que agiu no passado e age também no presente, e é por isso que nós devemos confiar nele. Diz assim o texto: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus dos seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz em seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra,
e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de toda a Judá, e eles fugiram. Vamos orar mais uma vez? Louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus, porque, como nós lá acabamos de ler, como nós já cantamos hoje aqui, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Alfa e o Ômega, o Senhor é aquele que nós devemos confiar, o Senhor é a fonte de água viva, Pai. Ó Deus, nós cremos no seu poder, nós cremos na sua soberania, nós cremos na sua graça, nós acreditamos que assim como o Senhor agiu no passado, o Senhor age no presente. E nós suplicamos a Ti nesse momento que através da sua palavra o Senhor possa falar aos nossos corações, para que nós, diante das dificuldades, das adversidades, nós venhamos realmente a acreditar no seu poder, a acreditar na sua providência, a acreditar no seu escape, ó Deus. Ó Deus amado, Deus querido, nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós acabamos de falar, diante das lutas e diversidades pelas quais nós passamos, às vezes nós imaginamos ser intransponível aquela situação. E mesmo falando aqui, né, no lugar de pregador, nós sabemos que isso não é fácil. Confiar, às vezes, nós titubeamos, né, porque nós olhamos as circunstâncias e o nosso olhar, às vezes, está voltado apenas para as circunstâncias. Às vezes, nós falhamos e deixamos de acreditar na providência e no socorro do Senhor. Quantas vezes nós nos deparamos nessa situação? Quantas vezes nós observamos também crentes firmes e fiéis que se deparam nessa situação porque por um descuido ou por uma desatenção esquecem que o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus que está no controle de tudo, Ele é um Deus que age no momento certo e na hora certa. E às vezes nós acreditamos no nosso próprio potencial, às vezes nós acreditamos na ação humana, na ação do ser humano, na ação de uma outra pessoa. Não que nós não devamos acreditar e confiar nos nossos amigos e pedir ajuda a eles. Mas acima de todas as coisas, nós devemos guardar no nosso coração. Nós devemos crer a cada dia mais que o Senhor é aquele que age em nosso favor. Ele age com providência, Ele age com escape, para que nós venhamos a ser socorridos, para que nós venhamos a encontrar a solução diante das nossas dificuldades. É por isso que o Senhor nos convida.
Ao olharmos as páginas das Sagradas Escrituras, quantas vezes nós podemos ler que o Senhor nos convida a confiarmos nele, a descansarmos nele. Quando ele fala que nós devemos descansar nele, é claro, é sempre bom reforçar isso, não é que nós vamos nos acomodar, não é que nós vamos ficar parados, inertes e esperando apenas o agir de Deus. Não, nós vamos agir, nós vamos tomar as providências cabíveis, mas se entregar e confiar no Senhor, descansar no Senhor, acima de tudo, é saber que Ele está no controle de todas as coisas, é saber que nele nós podemos confiar, é saber que no momento certo Ele irá agir, porque às vezes nós não temos paciência para esperar o momento do Senhor. Às vezes, porque a situação está demorando, nós queremos logo ver o agir de Deus, a atuação de Deus, esquecemos que Ele age no momento certo e na hora certa. Então é por isso que nós precisamos, a cada dia mais, colocar no nosso coração que devemos confiar nele, que devemos acreditar nele. E o mundo lá fora, irmãos, as pessoas lá fora precisam olhar para nós e ver em cada um de nós homens e mulheres de fé que acreditam no Senhor nosso Deus não apenas da boca para fora, não apenas através dos discursos, mas acima de tudo através das nossas atitudes. Nós lemos aqui nesse texto a história do rei Asa. Para aqueles irmãos e irmãs que não estão acostumados, os livros, né, de 1º Reis, 2º Reis, eles contam sempre a história, porque Israel viveu um período histórico de que um rei sempre sucedia ao outro, e a Bíblia relata aquilo que o rei fez ou aquilo que ele deixou de fazer. A Bíblia relata quando o rei foi mau, quando ele foi perverso, e relata também quando ele foi bom. O rei Asa, ele teve como antecessores o seu pai e o seu avô, que não agradaram ao Senhor, que não reinaram conforme a vontade de Deus. Mas como nós lemos aqui a partir do versículo 14, do capítulo 14, nós vemos que Asa, ele quebrou esse ciclo, que já vinha desde o seu avô, já vinha desde o seu pai, e ele reinou conforme a vontade de Deus. Ele reinou conforme os propósitos do Senhor. Nós podemos dizer, ao ler esses versículos, que ele fez realmente uma reforma religiosa. Nós vemos aqui no versículo 3 do capítulo 14, que diz que ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Quer dizer, tudo aquilo de ruim que o seu avô e o seu pai haviam feito, que afastaram o povo de Deus, ele rompeu. Ele fez uma reforma religiosa naquela época, no reinado de Judá. E então aquele seu reinado, ele vivia em paz. Aquele seu reinado, ele vivia em prosperidade, nós podemos assim dizer. Mas eis que de repente surgiu um outro rei, de nome Zerá, um etíope, que batalhou contra Asa, que implementou uma batalha contra Asa, porque nós sabemos que desde aquela época as pessoas, um rei lutava e brigava contra o outro por causa de territórios, por causa de domínios. Então ele teve uma batalha contra Zerá, o etíope. Agora, eu não sei se os irmãos observaram o tamanho do exército de Zerá, o etíope, e o tamanho do exército de Asa. Quantas pessoas tinham o exército de Zerá, o etíope? Os irmãos se lembram? 1 milhão de pessoas. E o rei Asa, quanto era o exército dele? Os irmãos contaram aqui? 580 mil. Então, nós vemos que ele entrou numa batalha contra o rei Zerá numa vantagem enorme, num confronto completamente desproporcional.
Às vezes é assim que nós nos encontramos. As dificuldades e os problemas são tão grandes, as lutas são enormes e nós nos encontramos numa batalha muitas vezes desproporcional. Nós nos encontramos às vezes sem forças. Nós imaginamos que nós não iremos superar, que nós não iremos vencer, porque nós esquecemos de observar que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós só olhamos com o olhar humano e imaginamos, não tem jeito, não tem solução, eu não tenho como transpor essa situação. Mas nós vemos aqui que diante do clamor de Asa, irmãos, Deus providenciou e ele ganhou aquela batalha, mesmo com um exército muito menos numeroso. Deus agiu para que Asa ganhasse aquela batalha. Sabe por quê? Porque é Deus que luta as nossas lutas. Ele luta as nossas batalhas por nós. Foi assim que aconteceu com Asa. Foi assim que aconteceu com Gideão também. Os irmãos podem ver lá em Juízes, ele tinha um exército muito menor e mesmo assim ele ganhou a batalha. Então, trazendo para as nossas vidas, nos dias de hoje, nós não lutamos batalhas, contra o próximo, contra o nosso ser humano, pelo menos dentro da nossa realidade aqui. Mas nós vivemos e vivenciamos situações difíceis e que nós achamos intransponíveis. E o Senhor quer nos ensinar que nós devemos confiar nele, que precisamos confiar na sua providência. Mas o que me chama a atenção também nesse texto, como eu falei anteriormente com os irmãos, é a oração que Asa fez ao Senhor. Como eu havia falado, existem orações marcantes na Bíblia. Existem orações que nos inspiram. Existem orações que deixam lições preciosas para nós. E a oração de Asa foi uma dessas. Asa, diz o texto no versículo 11, clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e fraco. Meus irmãos, quando nós lemos esse versículo, nós aprendemos aqui que Asa estava se colocando diante do Senhor como uma pessoa fraca, reconhecendo a sua fraqueza, a sua pequenez, porque ele sabia realmente que o exército dele era muito menos numeroso. Talvez se ele estivesse confiando na sua força e no seu poder. Os irmãos se lembram quando Josué e Israel acabaram de vencer Jericó, passaram por Jericó, se sentiram muito confiantes. E aí eles foram batalhar contra uma outra cidadela bem menor. Mas eles estavam errantes diante do Senhor, havia um problema ali no meio deles. E eles perderam a batalha? Então, às vezes, mesmo com um exército maior, as pessoas perdiam as batalhas, mesmo aquelas pessoas como Josué e Israel, que eram do povo de Deus. Então, talvez se Asa tivesse um exército muito maior, ele ia esquecer o Senhor. Ele poderia esquecer o Senhor, porque ele era fraco, ser humano. Ele poderia confiar no seu exército. Mas ele tinha convicção, ele sabia que o exército dele era bem menor. Então, ele se colocou diante do Senhor como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não tinha todos os recursos necessários para vencer aquela batalha. Então, ele reconheceu que era só o Senhor poderia socorrer ele naquela batalha entre o poderoso e o fraco. Irmãos, diante das batalhas da nossa vida, diante das situações difíceis, nós devemos reconhecer a nossa fraqueza, porque na realidade nós somos fracos e nós dependemos do Senhor. Nós não somos autossuficientes, nós não somos os todos poderosos. Apesar de muitas pessoas se acharem assim, nós somos fracos e dependentes do Senhor.
devemos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, assim como Asa fez, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que sem Deus nós não podemos mais nada, nós não podemos além. Então Asa reconheceu a sua fraqueza. Deus é aquele, irmãos e irmãs, que ajuda aqueles que se acham incapazes e fracos. Asa reconhecia que a batalha era desigual, por isso ele clamou ao Senhor, por isso ele pediu socorro ao Senhor. E quando eu olho esse texto, eu me lembro do salmista, no Salmo de número 121, versículo 1 e 2. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é assim também que nós devemos orar. Diante das vicissitudes da vida, das lutas, das batalhas, nós devemos olhar para os céus e clamar ao Senhor, de onde me virá o socorro? Sabendo ser essa uma pergunta retórica, porque nós sabemos a resposta, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Nós devemos clamar ao nosso Deus, porque diante das dificuldades, o nosso socorro vem do Senhor. E nós devemos ser humildes. A humildade é uma das principais virtudes do cristão. Nós devemos ser humildes, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que nós não temos assim tantos recursos e reconhecer que nós dependemos de Deus, que nós dependemos do nosso Deus, porque afinal nós cantamos aqui, como nós cantamos aqui nessa noite, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele controla todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele dirige todas as coisas. Então Asa nos chama a atenção na sua oração, que ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu que só Deus poderia batalhar a sua batalha, só Deus poderia intervir entre o forte, entre o poderoso e o fraco, e ele estava se colocando como fraco. A segunda parte dessa oração, nós vemos que Asa diz: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Asa estava reconhecendo aqui, irmãos, Deus como Senhor da sua vida, assim como nós devemos reconhecer Deus como o Senhor das nossas vidas. Ele clama: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus. Então, é importantíssimo que nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas batalhas, acima de tudo, nós devemos confiar no Senhor, mas é importantíssimo que reconheçamos o Senhor, nosso Deus, como realmente o Senhor das nossas vidas. E o que significa isso? Significa que Ele é que comanda e dirige o nosso viver. Significa que nós colocamos a nossa vida debaixo da obediência do Senhor. Significa que nós reconhecemos que precisamos da sua orientação e da sua direção. Não adianta dizer que eu confio no Senhor, que eu entrego ao Senhor as minhas lutas e as minhas batalhas, se eu não tenho como Senhor. E nós vimos que Asa tinha Deus realmente como Senhor, porque ele não está orando da boca para fora. Porque ao olharmos os versículos anteriores, vimos que ele realmente temia o Senhor. Vimos que ele realmente era fiel ao Senhor. Por quê? Porque ele fez aquela reforma religiosa em Judá, como nós lemos aqui. Ele quebrou tudo que era motivo de idolatria, tudo que era motivo de afastamento do povo do Senhor. Ele fez uma reforma religiosa. Então ele realmente era uma pessoa temente ao Senhor. Ele realmente era uma pessoa que confiava no Senhor, que era obediente ao Senhor. Ele era realmente um servo de Deus. Então é importantíssimo que nós venhamos a reconhecer Deus
como Senhor de nossas vidas. Hoje em dia, a gente sempre fala isso, né? Desde quando eu me converti, a gente ouve e a gente repete. Não adianta ter Deus apenas, ou querer Deus apenas como nosso Salvador. Nós precisamos querer Ele também como nosso Senhor, porque muitas vezes as pessoas se enganam. Elas querem o Senhor apenas como aquele que sustenta, apenas como aquele que realiza as suas vontades. Tudo bem, Deus pode fazer isso, Ele não é obrigado, mas Ele pode. Então as pessoas querem Deus apenas por esse aspecto, como aquele que nos salva, aquele que nos livra, mas muitas vezes as pessoas não querem o Senhor como seu próprio Senhor, não querem Deus como seu próprio Senhor. Não querem Deus como Senhor da sua vida. Querem viver segundo os seus pensamentos. Querem viver segundo a sua própria direção. Querem viver segundo as suas próprias filosofias. E não querem se submeter à vontade de Deus, ao domínio de Deus sobre a sua vida. Então é necessário que a gente venha reconhecer a Deus como aquele que dirige o nosso viver. É necessário que a gente entregue realmente a nossa vida a Ele e clame ao Senhor: Senhor, dirige a minha vida. Eu reconheço a Tua grandeza, eu reconheço o Teu favor sobre mim. Eu reconheço que eu necessito do Senhor. Eu sou obediente ao Senhor, quero ser obediente a Ti. Eu quero reconhecer que os Seus ensinamentos das Sagradas Escrituras, eles servem para a minha vida. Então é necessário ter Deus como nosso Senhor. É necessário que nós venhamos a ter a disposição de obedecê-lo. Porque às vezes as pessoas querem obedecer naquilo que lhe convém. Às vezes as pessoas querem obedecer a Deus naquilo que lhe é conveniente. Mas naquilo que precisam renunciar, naquilo que precisam abrir mão, elas não querem. Mas é necessário que Deus venha a ser o Senhor da nossa vida por completo. É necessário que a gente venha entregar todo o nosso viver a Deus. E Asa havia feito isso. Nós podemos ver pela sua história que realmente ele havia reconhecido Deus como o Senhor da sua vida. E nós vemos isso aqui na sua oração. E na terceira e última parte da sua oração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs, diz assim: Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E aí no versículo 12 nós vemos o resultado da confiança e da oração de Asa, porque o texto diz que Deus feriu os etíopes diante de Asa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que realmente Asa, que reconheceu nessa terceira parte toda a grandeza e soberania do Senhor. Ele reconheceu que Deus é aquele que pode agir em todas as circunstâncias. Ele diz aqui no versículo: não prevaleça contra ti o homem, porque o ser humano não pode prevalecer contra Deus. Nós devemos confiar no Senhor e não temer o que pode nos acontecer no futuro, e não temer o que pode nos fazer o homem, como diz o texto sagrado. Nós precisamos confiar no Senhor, reconhecer a sua grandeza. Em Hebreus 13:6 dizia assim: com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Às vezes nós ficamos temerosos com aquilo que nos pode fazer o outro ser humano. Pode ser no trabalho, pode ser na nossa faculdade, pode ser na nossa vida social. A gente fica temendo, será que alguém pode fazer algum mal contra mim? Será que aquela pessoa pode fazer algum mal contra mim? Mas nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor é que dirige tudo. E é Ele que luta as nossas batalhas. É por isso que o texto bíblico diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não adianta a gente se
se embrenhar numa luta contra outro ser humano, porque Deus é que luta por nós, Deus é que age em nossas vidas, Deus é que atua por nós. No Salmo de número 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Nós servimos a um Deus todo-poderoso que nos ajuda nas nossas batalhas. E o último versículo que eu gostaria de deixar com os irmãos, Salmo de número 90, versículo 1 e 2 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Nessa noite o Senhor nos convida a não temermos. Uma vez eu ouvi, eu nunca parei para conferir, alguém dizer que existe 365 não temas escrito na Bíblia, né? Não temas está repetido 365 vezes na Bíblia, quer dizer, é um não temas para cada dia do ano. É um convite do Senhor para que nós venhamos a realmente confiar nele, diante das lutas, das batalhas que nós enfrentamos, diante dos nossos temores, diante das nossas adversidades, porque não temos para onde correr. Não adianta correr em busca da ajuda somente do ser humano. Nós precisamos confiar no Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, confiar na sua providência, confiar no seu agir, crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso que atua e age no momento certo. Amém? Eu vou pedir mais uma vez, Fernanda, que os adolescentes cantem aquela música, Ele é o Alfa e o Ômega. E aí que os irmãos possam estar realmente, mais uma vez, se colocando diante do Senhor, colocando mais uma vez as suas lutas, suas dificuldades, que esse cântico nesse momento possa estar falando ainda mais forte ao seu coração e que nós venhamos realmente a descansar nele, na sua providência, e que as pessoas, possam olhar para nós e crer que realmente nós somos servos do Senhor e ver em nós pessoas de fé, pessoas que realmente acreditam na providência e no Deus Todo-Poderoso. Amém.